Pro Tour Dominária. Dominária vai ter um mono red muito, muito bom. Além de algumas outras coisinhas legais, né? A gente tá vindo com um formato bem legal. Eu gostava muito desse formato. BR aqui no caso, né? Por parte do Gonçalo Pinto. Esse torneio é quando a gente começa a ver uma coisa que seria uma tendência. Eu acho que foi até ano passado que cresceu muito, que foi a galera entrando na Rivals, que é uma ascensão de jogadores portugueses, né? O Gonçalo Pinto, pra quem joga Magic Online, ele era um... Faz tempo que eu não vejo ele, então por isso era. Um grinder muito famoso, né? O Mad Bro. E ele é um desses jogadores, né, que junto, o Márcio Carvalho meio que puxa pra ser uma geração de jogadores muito bons. Então o Gonçalo Pinto, o Berna, acho que o Doom Switch e tal. São vários jogadores, são todos muito bons. E que vão, tipo, vai ter jogador entrando na Rivals, né? Tem o João Andrade também e tal. Então vão ter jogadores entrando na Rivals, jogadores ganhando grandes torneios. E um dos marcos é esse torneio, né? E a lista que os portugueses usaram, né? Junto com os brasileiros, né? Então foi um evento muito, muito, muito... muito legal, assim, de acompanhar, né? A gente tem a Moncat, então, também fazendo aqui suas vidas. Então, a gente tem Razoré jogando. É uma carta que puxa muito esse formato. E vamos lá. Abrir com a Soul Scarmage é muito bom nessa match, porque você consegue nerfar e até matar uma Razoré. Lembrando, a Soul Scarmage tem que estar na mesa pra isso acontecer, tá? Você não pode... eu tive Soul Scarmage turno 1, no turno 5, se eu fizer isso, vai que cola e morre a Razoré. Não faça isso, né, cara? Mas vamos lá. But he's got Earthshaker Kenras, which are one of the more aggressive cards, and we saw Kenra do a lot of good work. Então, aqui, ó, versão mono red contra a BR. Das cartas que estavam na mão, né, do Darby. Então a gente tem a Earthquake Kenra, quem não lembra, é aquela carta 2 mana 2/1, quando ela entra, uma criatura com poder menor ou igual, acho que a Kenra não bloqueia, e 6 manas você volta ela como um token 4/4 do cemitério, né, exila e volta o token. Você tem Goblin Chainwheeler. Apenas amor define o que eu sinto por essa carta. Razoré, né, que nem eu falei, uma das grandes cartas ali da época. Raincard Phoenix é uma carta muito boa na Mirror, porque ela consegue ficar bloqueando bastante. Choque uma montanha, então easy keep do Darby. E Bomatão. Bomatão era uma carta também muito presente, principalmente nessas listas BR. Você jogava com a lista BR por causa de barata, né, que era 3 manas 3/2. E por causa de uma instante, eu não tô lembrando o nome agora. 3 manas de só uma criatura dá 3 de dano se você controlar um artefato. Então, ter artefatos era muito bom. E a gente vai pra essa sequência do Gonçalo Pinto com o Darby. Bomatão da massa vai ganhando, né? Lembrando, muitas dessas cartas são válidas no histórico. Só que como o histórico tem outras características, é meio difícil você fazer isso aí e jogar. Coração de Kira era muito bom. Então, assim, o Game 1 é o clássico Game 1 de Mono Red. Esse BR vai jogar parecido, apesar de que ele é mais lento que o Mono Red. Que é o quê? Trocação franca, tá ligado? É os boxeadores batendo sem se proteger. Nos games com side, essas metas vão mudar bastante. Eu vou falar um pouquinho quando mostrar o side deles, mas muda muito a dinâmica. Tanto que o erro mais comum era a galera achar que ia ser trocação sempre. Desintegração, isso! Valeu, Júlio. Então, vamos lá, e vai bicando, porque o jogo dele tem que ser pra frente. Faz, ó, Chainwheeler é brutal. Tanto que você tem que tirar os bichos /1 no post-side, porque Chainwheeler consegue ganhar uma match muito fácil. Essa abertura do Darby Derby é muito bom, é muito bom. Ó, Cut Rainbows, que é uma carta... A Braid era MVP nessa época, tinha muito artefato. Então a Braid é uma carta
impressionantemente boa. Cut Rivals era uma carta que eu amava, porque você fazia um pequeno splash pra preto só pra usar Cut Rivals, porque Cut você dava 4 de dano, com, né, feitiço você dava 4 de dano numa criatura, e no Rivals você dava 2 pretas e X, e você drenava a vida do seu oponente. Essa carta era fantástica. See some burn going to the face here because Wyatt's missing his 4th land drop with multiple 4s in hand, but he's got that Soulscar Mage. Não, tem uns caras que vão no estilo, né, irmão? Domingão. Tem que lembrar que o Pro Tour era 3 dias, né? Que nem hoje. Aí toma a Braid aí. Era 3 dias, então você vai no estilo, né, mano? Você vai naquele toque me voe. Você vai com a roupinha de errar. É interessante que o Derby, ele prefere passar aberto, porque ele tem 5 de dano passando aberto, ele deixa na metade da vida. E se ele descarrega a mão, fica mais perto de fazer Razoré. Então, tipo, o objetivo do Wild Derby é bater muito rápido, burn, Razoré. Se ele ainda tiver carta na mão, ele faz uma Phoenix e também ajuda bastante. O Gonçalo Pinto comprar mal resolve muito a vida aqui. Derby pode só limpar a mesa também, tipo, acho que descarregar a mão é o importante aqui, pra tentar preparar um jogo pra Razoré. Tudo bem que ele fica com 3 Drop 4 na mão, mas acho que ainda é um plano bem válido. Ele pode dar choque na sua Scar Mage, tudo bem que pode vir um choque do outro lado. Eu não lembro se tem ali, mas não, ele vai no safe, então provavelmente tem choque do outro lado. Porque ele não quer dar choque, tomar um choque em resposta e, tipo, só ser chata. Não. Mas, tipo, ele tem muita carta que se ele comprar é boa ali. Então, toma 3 de dano. O que ele comprou? Comprou outro Drop 4 a Fênix. A Fênix é uma carta insana aqui. Tipo, ela meio que já fecha o game. Tudo bem que ele tem todas as Razoré, mas não dá, velho. O Gonçalo Pinto provavelmente equipou com 2 terrenos. E não achou mais nada. Aparentemente não é só na arena que você zica. Mas é boa. Ah, não, o Tom Russell eu jogava de jaquetona. Que, ó, uma coisa também dessa época, ó, tipo, vai ter a foto que tinha o rolê por equipes, né, nessa época, tal, Pro Tour, viu? Saudades. You know, we're in the booth. We're not like down on the floor. Gonçalo can rattle off a couple removal spells ainda vai pra aquela trocação mais franca. De novo, os dois abrindo Soulscar é uma carta extremamente importante, consegue lidar com Razorés, faz muita coisa. E Karizev, né, na época que Hagavan era só um tokenzinho legal que batia com a Karizev. Karizev era uma carta muito importante na Mirror, porque era uma carta que saía de algumas emoções. Tudo bem que ela tomava Braid, tomava Light Strike, mas ela tomava meio que pela mesma mana, não era tipo tomar remoção num Chain Wheeler, que você tá gastando 3 manas, seu oponente 2. E se você tomasse uma Braid, no caso do deck do Gonçalo Pinto, tipo, liberava Coração de Kiran, que era uma carta bem difícil pro deck do Derby lidar, então muitas vantagens você jogar com a Karizev. Isso é 2018? 2018. Esse BR, depois do Mono Red, eu lembro que eu joguei muito com esse deck, inclusive foi a primeira vez que eu fui jogar fora na Europa. E, cara, eu jogava muito com esse deck. Eu lembro que teve uma sequência de Nacional e RPTQ, que eu fiz um top 16 e um 17º lugar, perdendo na Bubble. Mas foi um deck muito gostoso, assim, tipo... Deu pra mexer bastante com o deck. Eu tenho muitos artigos dessa época, inclusive é o meu primeiro artigo que eu falo sobre analisar curvas de Magic e o poder. Então, ó, turno 1, seu oponente pode fazer tais coisas, 2, tal. Então, em tal turno é onde ele tem o Power Spike dele. A partir daqui ele cai e às vezes ele tenta recuperar lá na frente. E por aí vai. É a primeira vez que eu tenho umas análises disso. São uns artigos que eu gosto bastante. E que me ajudaram muito a fazer análise, principalmente de mid-range de agro. Isso funciona muito bem. Que isso? Não pisca não, mano. Vamos lá. To Darby, no attacks. 1/2's just kind of staring at each other. Land number 2 for Darby, and he does have a Braid and Lightning Strike at the ready. Yeah, and Darby does have a handful of cards, but it looks like he might be stuck on 2. He's gonna take a look, or does he have a mountain as well? Attack for 2. Never mind.
Just looking at all the different potential ways that Gonzalo can get out of this. Cut to ribbons was the draw step for Pinto, meaning that De novo, ó, chamou o upgrade. Então libera pra alguns artefatos Soulscar Mage por parte do menino Gonçalo looks Pinto. like he's going to choose not to and just pass the turn back for this time. He's not that worried about the Soulscar Mage. Yeah. Lembrando assim, né? Eles jogam Darby plays out. Yeah, they uma melhor de 5 e tal. É bem bacana isso. for those cut to ribbons. Let's see if that's what happens here. Chain Whirler would be pretty nice here, and there it is. Chain Wheeler, lembrando, Chain Wheeler com seu Scar você coloca marcador -1. Então anula bem a outra sua Scar. Tipo, a vantagem do Mono Red nessa match é isso. Tipo, a sua mana funciona muito bem, você não tem coisas entrando viradas. Um jogo bem mais puro. Taking care of the Chain Ruler, and then Glorybringer with Olha lá, 1 de dano. Agora vai, hein, Brasil. in the spot where if you draw a land, you can play Glorybringer, that's great. And if you draw a spell, that's probably pretty good too. There aren't that many dead draws in Gonzalo's deck. Yeah, this is actually a reasonable situation. So if Wyatt does play out the Hazoret in his hand, then yeah, if Gonzalo draws one, he can use that Tem global. outro Kenhan, tem Light Strike, Choque, Razor. Essa mão é muito boa, assim, do Mono Red. Deixa eu dar um pause aqui. Essa mão é muito boa do Mono Red da época, porque quer dizer que é uma mão que, se você comprar terreno, quer dizer, você consegue fazer muita coisa já, e se você comprar terreno, você tem Razoré visitando. E Razoré era monstruosa, tá ligado? Era muito boa. -1/-1 Que saudade de Razoré. Mage clinging to life. Que, ó. Então, tipo, agora ele tá fazendo uma linha absurdamente agressiva, So it looks like que é, tipo, dominar a mesa, bater o máximo possível, justamente pra ficar pronto pra... his own Soulscar Mage. I think Gonzalo actually wants a land. That's Pra a Razoré. good draw. Ele dá o Light Strike, só que também é muito importante. Ele dá um Light Strike em vez de um choque também. Porque se ele comprar um terreno, ele consegue fazer terreno, choque, interação, Razoré. Então você consegue usar a sua mana um pouco melhor. Tipo, então você não precisava tentar salvar a sua Scar Mage aqui. Ela já tá 0/1, o choque já resolve. Mas fazendo tudo isso, você descarrega a mão absurdamente rápido. Fora que se você comprar, tipo, drop 3, você faz isso com choque. Então você faz basicamente um uso melhor da mana. E isso te dá tempo advantage, que é muito importante. Baratinha, que é uma carta muito boa, mas nessa match... A barata era um dilema muito engraçado aqui, porque num primeiro momento você não deixa barata, porque o seu oponente é agressivo e barata não bloqueia. Mas conforme todo mundo tá subindo muita remoção pós-side, barata se torna, na verdade, uma carta bem interessante. Porque é aquela coisa, Mirror de Mono Red, secretamente pós-side, é uma Mirror de mid-range. Mid-range não, né? É uma Mirror de... Eu não diria um controle. Eu não gosto de falar mid-range porque nem sempre você tá gerando card advantage. Essas versões geravam card advantage. Então eu posso falar que é uma Mirror de mid-range, onde, tipo, ficar trocando remoção é muito importante. Então barata se torna uma carta incrível. Mas só quando as pessoas aprendem isso. Se as pessoas ainda vêm agressivas pós-side, barata é horrível. Então eu gosto muito dessa carta, falando da época, assim, né? O Scourger. Porque é uma carta que é mudança de paradigma, assim. A partir do momento que todo mundo começou, ficou popular. E quando eu falo ficar popular, cara, eu vou mandar real. Não é as pessoas se tocarem que elas têm que jogar com mais emoções. É quando os prós começam a divulgar que eles estão sideando assim. Então quando as pessoas começam a fazer isso, a barata pra mim vira o next level e fica ok deixar ela na mirror. Mas se a pessoa não sabe isso e ela fala, vou só rushar você pós-side, barata é só horrível. Someone needs to draw a land, they all draw scrap heap scrap. BR nessa época não subia PW? Cara, dependia muito da lista, mas subia assim. Here it is, Hazoret the Fervent on the battlefield. Only one card left for Wyatt Darby, and he knows how to play this game. Send him into the red zone, no block. Então 8 ele tem, tipo, letal. Por que não dar o choque aqui e causar, tipo, 3 de dano a mais, né? Prowlers mais 2? Porque pode ter uma outra remoção e a jogada só fica burra. Então, você só passa. Could be over next turn. Então, a Chandra era de side. Chandra melhor. Então, 2-0, easy busy. Primeiro game, Gonçalo Pinto deu aquela zicada. Depois o Wyatt Darby não foi bem. O pós-side do BR, pra mim, melhora muito essa match. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Aqui, ó. Aqui tá o sideboard do Gonçalo Pinto. E ele tem várias techs que eu adoro desse deck. Primeira grande tech que tem aqui. Glorybringer. Então você consegue virar um mid-range muito bom e jogar maior que o seu adversário. Como a pós-side está todo mundo trocando recurso, Glorybringer vira uma máquina. Porque é 5 manas, 4 de dano. E eu levo um recurso seu. Então como é um jogo mais lento, ele é muito melhor. E ele é /4. Normalmente, decks vermelhos não resolvem /4 em instant speed.
Gang Commander é a suprema tech desse deck. Porque, de novo, é uma match lenta, uma match de trocas e etc. Siege Gang entra, faz token. Se o cara bobear, os tokens começam a matar coisa do outro lado. Então, Siege Gang Commander é uma das cartas mais incríveis que tem aqui. Pô, Rudá, mas eu tô colocando drop 5. Você pode aumentar a sua curva colocando esse terreno a mais. Tem o Water Sphere Harvest pra você ganhar vida também. A Braid pra aumentar remoções. O Chandler's Defeat foi staple por muito tempo, então o ambiente era basicamente vermelho. Chandler's Defeat matava coisas, destruía Planeswalkers, era uma carta sensacional. E fora mais emoções. Tipo, você consegue virar basicamente um mid-rangezão pós-side. Você ainda tem esses Scards e tal, pra você jogar contra outros decks, né? A gente vai ter o Grixis Energy nessa época também. É um deck que daí você sobe, essas coisas. Mas é fantástico esse plano que você vira um mid-range. Esse deck é muito bom. Lembrando que um pouco antes disso, você tem o Mardu Veículos. O Mardu Veículos faz exatamente a mesma coisa. Ele é um deck que ele era muito agro e ele nunca ganhava de BG. Aí os caras aprenderam. Se a gente jogar mid-range pós-side, a gente ganha do BG, porque o BG nada mais é do que um agro muito grande. Então a gente consegue ganhar. Esses planos eram maravilhosos. Paul, what do you think of Gonzalo Pinto? Zero. O do Darby a gente vê que é um plano. Ele também consegue ficar mid-range, né? Então ele tem Fight Fire, ele também tem Glorybringer, ele também tem uma fonte de card advantage que é as Chandras e tal. Mas eu acho o plano do BR muito melhor. Até porque Siege Gang Commander é um monstro. Então eu acho um plano bem mais interessante. Fora que a lista do Gonçalo Pinto lida melhor com criaturas grandes, enquanto que a do Darby Chandler's Defeat acaba sendo só a única resposta para um Glorybringer, por exemplo. Então a gente vai indo. You know, kind of the better, some expert commentary. Hard-hitting Thank stuff you over very there much, from the boys. side of the booth. Ó, os tokenzinhos ficam aqui do lado. All right, players taking a look at their opening hands here for game Whoa, number lands and 3. spells? Crazy. Lands and Aí, ó, tipo, a gente tá vendo, a mão dele é basicamente alguma agressividade, agressivão foi foda. 3 coisas pra controlar o adversário e uma carta de card advantage. É basicamente, lembrando que esse bicho também é card advantage. Então você vira um deck completamente diferente. Bardu Veículos veio com BFZ? Não, Bardu Veículos é Kaladesh, que eu me lembro. spells for Darby. And they both kept. All right, we get a fair fight this time, and let's see if E é assim, como você vai ter um jogo com mais emoção pra controlar melhor seu adversário, esses terrenos virados fazem menos diferença pra essa versão, né, BR. land number 2. E aí Barata se torna uma carta incrível. Né, aquela coisa, falaria, pô, eu vou tirar porque é contra Mono Red. O Mono Red tá full remoção. Então Barata vira uma carta fantástica. Se o Derby resolver matar, você fala, ok, eu aceito isso. Pô, você toma o Lightning Strike aqui, ele tem o Chain Wheeler na mão. Se, por exemplo, ele volta de Chain Wheeler, o Derby fica numa posição completamente ruim, ele tem que matar o Chain Wheeler, o Gonçalo Pinto pode não fazer spell nenhuma e voltar uma Barata e continuar botando pressão. Então, tipo, o adversário dele tá ganhando mais tempo, né, pra ficar vivo, só que não tá desenvolvendo nada de jogo. Então isso para de ser uma tempo play e começa a ser uma jogada de card advantage onde você tá perdendo. Então por isso que ela é tão importante aqui. Ah, sim, o Gideon jogava, mas as coisas bases são de Kaladesh. Come of Transcendence é a barata desse T2? Pode ser, é um jeito de ver. Tipo, as metas onde elas são boas são parecidas. A diferença é que esse T2 era definido por burn e remoções. Então, barata era muito boa. Atualmente a gente tem bastante efeito de exílio, então a carta fica um pouco pior. Tanto que eu dou out nela a maioria das vezes. Essas BR não tinham acesso a Fatal Push na época. Nem todo mundo usava. Eu usei uma época, mas meu deck transformava mais do que o deck deles. Potentially kill the Scrap Heap, but also I think just play around Goblin Chain Whirler. he chooses to use the Lightning Strike rather than the Abrade on the Scrounger here. Yeah, and that makes sense because a braid does allow you to have an answer to. Pronto, Chain Wheeler. Ah, mas ele só deu 1 de dano, né? Não foi aquele Chain Wheeler que gera muito valor. Mas é uma criatura muito boa de combate e, se morrer, baratinha. Então você mantém uma contagem legal de criaturas. Fica uma situação muito boa pro Gonçalo Pinto. And he's gonna force Wyatt Darby to have an answer again. And Wyatt's missing a land drop here, so Ooh. the
the shoe could be on the other foot here as Wyatt is forced into the role, which I don't think he wants to be in, which is just control. E Coração de Kiran, que fica uma carta... Coração de Kiran fica uma carta muito boa. Tipo, é a Braid e reza pra tentar tirar, tá ligado? E aí na volta consegue voltar baratinha. Não sei qual ela falou ali, né? Ela tem a carteira de motorista muito boa. E é uma situação muito engraçada, porque se você desconfia da Braid, você volta barata e bate barato. Se você não desconfia, é Coração de Kiran. Então começa a ser muito boa. É, com Soul Scar o coração já fica um pouco mais ameaçado, porque outros burns diminuem. Tem Pianalar na mão do Gonçalo Pinto. Pianalar é uma carta muito boa, porque ela era muito boa pra combate, né? Porque você tirava alguém. Então era e você ainda conseguia tripular Coração de Kiran. Era uma carta muito, muito boa. Exatamente. Mandou 7zinho de dano, como quem não quer nada. Eu tenho uma história muito engraçada com Barata, que eu tava jogando um Game Day. Eu não sei se o Story Championship deixou de existir, agora chama Game Day, ou se vai ter os dois eventos. A Júlia que tá no chat, ela é lojista, ela pode confirmar. Mas o Game Day, que seja, que depois virou Story, e talvez tenha voltado a ser Game Day. E eu tava jogando de BR, na semifinal, contra um B-Control, com Scarabigode e tal, e o jogo estava muito ruim pra mim, muito ruim. Meu oponente já tinha Scarabigode, e quando o seu oponente já tem Scarabigode desvirado, o jogo ficava bem difícil, porque ele começava a gerar muito valor em cima de você. E eu tinha uma barata no cemitério, e a Fênix, né, de 4 manas, já tinha morrido. E meu oponente por 2 vezes tentou, ele fez a mesma jogada, tipo, ele passava aberto, na upkeep, ou no passe, ele tentava exilar a Fênix, eu exilava a barata em resposta, exilando a carta do meu cemitério, e a habilidade falhava. Na segunda vez, ele literalmente flipou o deck dele e abandonou a partida só de raiva. Uma partida que ele ganharia, com certeza, mas o tilt é real, baratinha, too strong. Vamos lá. E diminui no Lightning Strike. Nice play. Tipo, e você vê que assim, o Gonçalo Pinto, ele fez 4 spells dele, mas ele tá ainda com 2 permanentes na mesa. Ele ainda tá com 2 permanentes, agora ele faz a 5ª spell. Enquanto que o Darby, ele faz, tipo, ele tá fazendo spell. E o jogo não tá desenvolvendo pra ele, tá ligado? Então é esse o jogo que esse BR quer. Como ele fica, tipo, desenvolvendo, voltando no jogo e tal, etc. It's not going to be a choice that Gonzalo's making too often, but I don't know that I would stoop to a liability. I guess it could lead him down a path he doesn't want to be in. Sure. Chainwheeler era brutal na micro, cara, era brutal. Tipo, eu tirava tudo /1 por causa do Chainwheeler. E ó, bate 4, 5. De novo, ó, 5 cartas no cemitério, foram 5 mágicas. O Gonçalo Pinto fez 6 spells. E, tipo, é muita vantagem. É muita vantagem. Tipo, o Darby joga uma remoção, mas mesmo assim tá perdendo pontos de vida. Tipo, é uma partida muito boa. Fênix é a grande carta do Darby pra tentar voltar dessa partida. Lembrando, o Gonçalo Pinto consegue fazer a Fênix não bloquear. Então, tipo, tem muita vantagem ali pro Gonçalo Pinto. Ele nem precisa gastar uma remoção, ele pode ficar fazendo tempo plays, que ele ganha da mesma maneira, né? Pra quem não lembra, a Pianalar 3 mana 2/2. Quando ela entra, ela faz um token 1/1. E paga 2, você dá +1/0 pra um bicho artefato. Agora só que ele perde card advantage, mas o tempo advantage que ele tem é pra compensar esse card advantage. Então ele tá causando 3, 4, 5, 6, 7 de dano. É muito dano pra alguém que tá dominando a mesa. E é nisso que esse deck começa a ficar muito bom. Ah não, esse papo do banir Chainwheeler era um choro tradicional. A carta é muito boa. Ponto. Felizmente não fizeram esse erro. Mas então, a gente vê que nessa match, a gente tem como o BR aguenta troca de card advantage melhor do que o Mono Red, e como ele vai fazendo tempo plays melhores. As cartas dele simplesmente acabam sendo melhores, e isso muda tudo pro Gonçalo Pinto.
Por isso que ele ganha tão fácil. Mas a gente vê como a dinâmica da match muda muito. Aí a gente começa, né, com a nossa trocação inicial. Na teoria, a gente podia pensar, pô, o Mono Red tá muito bom porque agora ele pode ser o agressor. Só que essas mudanças são muito boas. De novo, barra 1 na mesa, Chain Wheeler esperando. Isso muda muita coisa na match. Urbano Cs, valeuzão aí, meu querido, pelo primezão. Se quiser entrar lá no grupo do Zap, é só colar no sussurro, manda o seu número. Mas valeuzão ajuda muito. Harvest é uma carta muito, muito, muito boa. Porque você consegue ganhar mais vida e ajuda nas suas trocas. Então é uma carta muito boa, mas o BR resolve ela um pouco melhor. Ela C/5 é muito insano. Mas o BR resolve ela um pouco melhor. Mas ainda assim, quando a gente vê o game aqui, a gente tá falando, tipo, colocar pressão, simplesmente. Então, nesse sentido, pro Mono Red é muito bom. É um game diferente do game que a gente acabou de ver, do game 3, que é sobre card advantage e tal, né? Onde a mão dele era só remoções e a barata, tipo, solou a mão dele. Vamos lá. Soulscar Mage on 1 and Earthshaker Kenra on turn number 2. He gets to just slam in for 4 damage here, knocking Pinto down to 13 before passing the turn. Of course, Aethersphere Harvester making it difficult to race, so Gonçalo very much incentivized. Ele tem a opção de fazer um Chain Wheeler, lembrando que tem a Soulscar, então vai ser uma play bem interessante aqui, porque desliga basicamente uma carta, então é uma jogada muito boa. Mas, querendo ou não, o Harvest muda muito da conta, assim, então por mais que o Gonçalo Pinto tenha dominado a board, ainda não é, tipo, 100% do que ele consegue fazer. Lembrando aqui, a gente tem energia. Eu considero a energia uma das mecânicas mais mal feitas, porque enquanto que no caso do Aethersphere Harvest você tá ganhando vida, então você tá ganhando meio que tempo play, enquanto um deck agressivo você em tese gera card advantage, tem outras jogadas que são 100% card advantage, então você consegue dar hexproof com energia, você consegue gerar tokens com energia, e é uma mecânica que assim, você não tinha como interagir com ela. Então é uma mecânica que gera card advantage e você não tá interagindo. Isso é absurdamente errado, tá ligado? Tipo, toda mecânica que gera esse tipo de coisa, você tem que interagir de alguma maneira. O cara gera card advantage com um cemitério. Você consegue exilar cemitério. Ele consegue gerar card advantage a partir de determinadas permanentes. Você consegue tirar as permanentes. Mas, tipo, sem nada é muito errado. Tipo, é só um design mal feito. E não à toa a energia foi tão forte. Soulscar Mage with the -1/-1 counter has lost the ability to crew the Aethersphere Harvester. Fênix é uma carta muito boa e bater ali é melhor ainda. Então você consegue dar uma invertida muito boa. Fica 10, 16. Mas, por exemplo, uma boa remoção pelo lado do BR dá uma quebrada boa nesse game. Allow him to deal with the Aethersphere Harvester and effectively allow him to race, because currently it looked like Wyatt was going to be ahead with the 6-point life swings every time. A Braid, cartona, hein, mano, cartona. A Braid viu muito jogo na época no Modern também, por causa do Humans, porque daí você tinha uma opção de matar humanos, mas você também matava Vile e virava um slot flexível no seu deck. A Braid foi uma cartona, velho, jogou muito, muito, muito. E aí, boa live, amor. Como você está? Those are basically Gonçalo's 2 lines here. He can use a Braid on the Harvester or a double removal spell on the Phoenix, splitting the difference and using one removal spell on the Phoenix. Right, that is poor sequencing to say the least. So let's see which way that Gonçalo decides to go. He's going to be evaluating this board state based on the next few turns and how he sees the race going. So it looks like he's going to go after the Harvester, because if he was going to use the Cut to Ribbons play, he would cast it pre-combat to enable prowess on his Soulscar Mage. E é isso, ele começa a fazer, né, esses ataques. Aqui tem um bloco bem interessante. Porque o Derby pode muito bem... uma coisa engraçada. Tinha essa barrinha de vantagem. O Wizards tentou isso de 1 milhão de maneiras.
no final fica só meio estranho, porque do nada, às vezes o cara tá com a barra, tipo, aqui em cima, ele vai ganhar o jogo. Aí o maluco comba e, tipo, inverte. Então é bem foda essa ideia aqui. Mas aqui tem um bloco bem interessante. Eu acho o bloco até que válido. Por um lado, porque 3 de dano, né? Se ele tomar full aqui, mesmo não vir uma remoção, é 7, vai pra 9. Você consegue voltar pra 12, mas se ele desenvolver mesmo, ele consegue até tentar um letal no próximo turno. Por outro lado, você precisa só de uma spell pra essa sua Scar Mage tripular o seu veículo e aí você bater 7 e ganhar 3. Então faz um sentido também não bloquear. Depende muito da mão. A mão do Gonçalo Pinto tem a melhor carta ever, que é o Abrade ali, que é Nuts. Ele só desenvolve pra basicamente ganhar o jogo. Então, o problema do encantamento que, tipo, tinha interação com energia, né? Você não ganhava marcador, é que o cara já gerou energia depois que você fez ele. Então, você já tem um problema. Ah, mas ele não vai mais colocar. Até eu, encantamento também não é difícil de tirar, mas principalmente já tem energia na pilha. Tipo, quer dizer, já tem energia no jogador. Então, era muito ruim de lidar com esse tipo de jogada. So he just said it. He said, "What if you hit this with a braid?" He's certainly aware of the possibilities for Pinto here. Ele tenta fazer a conta, né? Ele até comenta, pô, se tiver uma braid, né? Vai ser complicado, mas a situação vai ficando bem ruim pro White Derby. A mão do Gonçalo Pinto é muito boa. Muito boa mesmo. Soul Scar Mage to block, but that is not lethal, and that puts Wyatt to basically everything. Wyatt, I think, is quite aware of this Abrade, and I don't think he's gonna put himself in a spot where he dies to an opposing Abrade. Faz o Karizev, desenvolve. Se eu tivesse o Abrade, eu diria que esse game até podia ficar interessante pro Darby, mas não vai. O pessoal não vai. It's interesting. You don't have great blocks on the Chain Whirler, but the problem is if you put Phoenix in front of anything, and then E aqui é um dilema muito foda, porque assim, ó, tô ativando, tá. Aí, tipo, o ataque é bom porque você tenta quebrar a Raze. E ele nem espera, tipo, a questão de, gasta energia. Ele não destrói, velho, ele só destrói. E aí fica meio que pronto pra tomar um ataque gigantesco e acabar com o game. Mata aqui. Mata aqui. Plau. 3, 6, 9, 12. Então, tipo, o Gonçalo Pinto, ele basicamente vai virando essa partida tendo uma criatura muito importante, que é barata, né? E como ela consegue virar o jogo e tendo remoções melhores. E a gente vai pro game que é famoso disso aqui, que é o Game 5. Gonçalo Pinto está na draw, né? Ele volta pós-side. É aquela coisa. Mas ele tá na draw, etc. Mas ele tá muito confiante em como o side dele é melhor. E como isso muda o jogo. Lembrando, essa versão BR não era estoque, assim, não era todo mundo que tava usando ela. A maioria da galera tava de mono red. E os portugueses e os brasileiros estavam com essa versão BR. Algumas outras pessoas também. Mas principalmente eles. E eles fazem um torneio muito, muito bom. A última remoção ali foi um shot. E assim, a mão do Gonçalo Pinto é muito boa, porque agora ele consegue fazer, tipo, drop 2, drop 3, ou simplesmente Harvest, depois Pianalar, e depois tem Siege Gang. Ele consegue fechar o jogo. O grande ponto do Siege Gang Commander é que ele fecha o jogo embaixo. Seu oponente só consegue te rushar por cima. Então, muda radicalmente essa partida. E quando o Derby passa aberto, o Gonçalo Pinto pensa, ok, minha barata vai brilhar nesse game. Até Pianalar vai brilhar muito nesse game. Nesse meta tinha Nexus, ele vai aparecer mais pra frente um pouquinho. Ele vai ser uma resposta do Pro Tour Trios pra ganhar do BR, quando o BR se torna, né, o principal deck.
E ele vai nesse Pro Tour ele vai muito bem e depois ele vai sumir porque a galera vai começar a usar outras coisas. Porque o Nexus ia no Turbo Fog. E aí a galera lembra que tem uma cartinha que não deixa prevenir dano e aí todo mundo usa e acaba com o negócio. Então já faz o Harvest. Fazer Team Wheeler é muito bom porque ele não deixa barato a desenvolver. Sizes up very well Mas ainda não tá um jogo tão ideal. against the red deck, so if you do choose to block, very likely that they will have a spell to finish off the Sphere Harvester. That's right, and of course, with all the abrades running around, a card like Aethersphere Harvester isn't necessarily staying on the battlefield. Olha, tem Fênix e Shanda Defeat. Por um lado, é uma mão muito boa, o ruim é que ela não lida tanto com artefato, né? Lembrando, a Fênix ela dá um Chump Block, né? Que eu já falei. No veículo, então. Nesse sentido, dá uma desanimada. O Gonçalo Pinto, se o Team Wheeler tivesse batido, ele tinha uma opção de só bater com a barata. E se a Fênix trocasse, ele só matava. Então fica um jogo meio estranho aqui pro Derby. Porque a 3-5 pode só bater. Tudo bem que você pode prevenir 4 de dano aqui, mas ele ainda vai ficar ganhando vida. Gonzalo can attack, and if Wyatt chooses to block, Gonzalo can then play the Chain Whirler to finish off the Elemental token. Wow. It's a fairly common play and one that would prompt me to not want to block if I were Wyatt here. Right. But it's still gotta feel great. You get Não, esse é o jogo da final desse Pro Tour. Pro Tour Dominária, a final são esses decks. Having none of it. He says, I've Então vai lá, bate 3. seen the hit. And he's not going to be happy about that. It is a 6-point life swing, as Luis described earlier, but maintaining Cara, e Harvest era muito bom que você abria tipo, uma diferença muito grande, vai, de vida. at least 2 spells on it. Faz Pia é um bloco insano. Of great importance. E só There's passa. an alarm now for Gonzalo. This has been a nice curve. He won 1, 2, 3, 3. And Wyatt's really going to need to draw a removal spell. He currently has Chandra's Defeat, which is just not going to line up well against Aethersphere Harvester or the Siege Gang Commander, which could come down next turn. Well, given that Gonzalo needs his 5th land, he's probably drawing a Scrounger. But Yeah, well, if history is any indication. Gonçalo Pinto tinha Team Wheeler, tem outra coisa. E tem o Siege Gang Commander. Wyatt is in Que é uma carta, tipo, importantíssima aqui. here as he started out 2-0. Cara, vai ficando bem difícil pro Darby. Tipo, ele não tem muito desenvolvimento. Bater com a Fênix é uma maneira. Se o Harvest encaixa, é mais dano. Lembrando que ele consegue, né, pumpar as cartas. Se o Gonçalo Pinto compra mais um terreno, ele faz, tipo, a Siege Gang, que é um desenvolvimento incrível. E tá lá, ó, 4 de dano. Sphere Harvester, Bonitinho. Gonzalo 6 life. Pra mesa. E Fênix pra fechar mais esse jogo. Então o Gonçalo vai dando um comeback lindo, assim, né? De 0-2. Como o jogo acaba sendo muito longo, o Tanadral não faz tanta diferença. Tipo, você consegue absorver essa pressão bem. E o card advantage extra é até interessante. Tá na play, é claro que é bom, porque você tá ditando a partida. Mas tem uma diferença real ali. Counters on Scrapheap and Pia. Or even in a E Anderson, bom, mano. either Sphere Harvester. Esse combate de Fênix era muito engraçado na época, porque você tem uma informação que seu oponente não tem, você pode, tipo, só bate Fênix. Ele, vou dar block, porque a minha volta é nóis e tal. Só que você fica com medo de tomar a remoção e o seu oponente não gastou recurso. Então era muito interessante como funcionavam esses combates de Fênix na época. And then I think at this point, he might need to slow it down and just use that Phoenix on defense. And at this point, you know, you're Mas lembrando que assim, o Harvest não tem mais energia, mas ele ainda bate em cima de Fênix sem trocar. Então isso é muito interessante. Portugal moving ever closer. E o Gonçalo vai. Tlau. That Pro Tour trophy. He's got his teammates and friends rooting for him on the sidelines right now. Phoenix runs into other Phoenix. This is gonna be brutal. Get triggers here for their elemental tokens. E Chain Wheeler. Oh, Então basicamente ele não tá usando recurso e ele tira aquele. E então vai construindo muito bem. Phoenix isn't coming back. Gonzalo will be getting his. Well, Wyatt does have a Chandra's Defeat, which you can use on the token. He may Tá, o Derby tem um Chandra's Defeat que ele pode tirar o token. Mas, né, você meio que abre pra qualquer outra coisa grande que aparecer. Tipo, Glorybringer e tal, você abre mais, né?
Ele não pode deixar aquela Fênix na mesa. I think he's in a lot of trouble. É muito foda. Yeah, he preferred to leave himself E é difícil atacar aqui também pro Derby. through for the E o oponente tá 21 de vida, então não atacar é bem chato. It is Razoré já é uma carta que ataca. Well, he's still getting pressured very heavily by these flyers. The combination of both the Aethersphere Harvester and the Thopter, along with Pia Nalar's ability to pump artifact creatures, means that Wyatt is on a 2-turn clock currently. Can Wyatt take the race to Gonzalo? It just doesn't feel like it from his position, right? Yeah, it seems very difficult. That Aethersphere Harvester did a lot of work. Cara, é um combate muito difícil. Porque, tipo, você pode bater com o Razoré, e aí você tem uns blocos, porque você tem que pôr dano de algum jeito, tá ligado? Of his starting life total. Yeah, it's gonna be tough, especially since if Gonzalo draws a land, he's gonna be able to play as É, tipo, a mão do Gonçalo Pinto não tem emoção agora, é Scrap e Siege Gang, mas... Well, Ainda tem um clock acontecendo, tipo, de 3 turnos aqui, tipo, ele pode bloquear isso aqui em algum momento. 16 life, another 5-drop off the top of the library. Comprou Glorybringer, que é uma carta boa. No, Never. these are the shyest siege gangs I've ever seen. I'll tell you what, whenever my opponent has them, they're on the battlefield. E aí, Marcos, como você tá, mano? Ah, então, vamos tentar gravar alguns jogos assim, porque é legal falar desses jogos e To win this jogos antigos e tal, e Pro Tour, muito top. He's trying to figure out how exactly he can lose from this situation. Tipo, o Gonçalo Pinto já entrou no modo assim, cara, Because he doesn't really have em algum momento eu vou fazer alguma coisa muito boa nesse game. Lembrando que assim, ó, ele bate 4. Ele pode pumpar pra bater mais, lembrando, ele tem full informação. E em algum momento também, se o Derby der bobeira, a Pia não deixa alguma coisa bloquear e ele empurra mais dano ainda. I guess it doesn't matter. Ó, deixou a 4, You can still get them with the flyers. baratinha, vai. Scrappy Scratcher number Tem 2. blocks. Turn back to Darby, who needs something Tem letal. Tipo, ele deu esse pump porque ele tem letal na volta. Lethal damage in the air next turn. Is there anything he can do to find a way Não, esses jogos são maravilhosos, cara. Lembrando, se for comprar carta, bolsadoinfinito.com.br/loja, usa meu cupom RUDA5, compra lá que é boa. Ele comprou uma Braid, cara. A Braid é muito bom aqui. Pro Tour Dominaria? Tipo, evita dele tomar letal. Reviewing his options in the same calm manner he does everything. O foda é que, tipo, vai aumentando as opções agressivas do outro lado. Wyatt did draw in a braid, however, which he can't use on the Aethersphere Harvester. Now, if Gonzalo just decides to only Razoré visitou, vai a 11 he will have one more turn. Because e fica. Se o Gonçalo fizer o mesmo ataque, ele ganha um turno, pelo menos. Have a chance to just attack with everything. And by the way, the trend of needing to land or wanting to land but trying to scrap heap scratcher. He's drawn 2 Scrap Heap Scroungers and a 5-drop. Yes. He's deep in the tank. Look at the intensity in the feature match area that both players know how much is on the line and how close this game has gotten. He's going to crew up the Aethersphere. O Gonçalo aqui, ele tinha uma escolha que era interessante, que era assim. Era mandar, né, com barata. Pagar 1, sacrificar barata, tinha o Wheeler no bloqueio. Volta barata, paga 1, sacrifica... sei lá, alguma carta que não bloqueia. Aí ele pode tentar empurrar mais dano, ele bloqueia o maior e ele toma letal. Então, tipo, ele tinha essa jogada. Ele tá fazendo uma jogada meio, tipo, anti-abrei. Tipo, spot removal. E que ele pode, sei lá, pumpar mais uma vez, assim, ele tem letal de novo. Né, porque bate 2 com o token, né, a Pia coisa do token. E aí ele faz mais uma barata da mão dele. O ruim dessa jogada é a Braid, que é o que vai acontecer aqui. Go for the lethal attack. Pinto does not need to do anything as far as pumping goes, but it was a braid off the top of the library to kill the Aethersphere Harvester. That'll keep Wyatt in for another turn. He could go to 1. Yeah, he could either put up the 1 or just Ele pumpa pra deixar onde, tipo, tudo aqui é letal. Has to find an answer for that Thopter this draw step or we are done here. Was that a Glorybringer? It's a Glorybringer. oh my E ele compra um Glorybringer. Aí ele começa a fazer a conta. Se ele tira um bloqueador, ele bloqueia a Razoré, toma 7, 8, 9, 10, 11. É exatamente letal. Did he just draw Glorybringer off the top of the library? So Gonzalo's at 11. Is there any way he can swing this around? he blocks Hazoret. He takes Então, tipo, ele perde, né, um letal 9, 10, 11. turno passado. Are you serious? Glorybringer kills Are you Chain serious Whirler. right now? That's 11. But Hazoret gets blocked. Kari's at 3. E aí o Derby, ele volta de um jogo que ele nunca devia voltar. The Pro Tour Glorybringer off the top
for Wyatt Glorybringer! Cleals the Chain Whirler. All Pinto can do is look at lethal damage. He can't believe that Wyatt Darby just stole the Pro Tour from him. Oh my god, that was the only card. You know what they're asking right now is, did he get Ragavan onto the battlefield? But it looked like he did from here. O Gonçalo Pinto começa a perguntar sobre tipo, se ele colocou o Ragavan na hora certa. Não, porque tem medo dele ganhar esse jogo. Mas ele toma essa virada, tipo, depois ele meio que perde letal na partida. Tipo, ele podia ter só aceito, mas vamos fingir que tá tudo certo. That fifth land nowhere to be found. Tipo, ele indica, ó, isso aqui tá dando 4 de dano aqui, o que é um atalho pra dizer que ele tá exaurindo, ele pega o token e já coloca. É só vamos perder o jogo, né? Pra que isso? And that's gonna do it. Wyatt Darby is your Pro Tour Dominaria champion in an Então ele ganha esse jogo assim. É mais o erro ali. Mas ele consegue ganhar em cima da estratégia do Mono Red, que consegue ganhar desse BR. Porque toda vez que ele tentou trocar recurso, ele perdeu. Em algum momento. O deck é muito bom trocando recurso, até por isso que esse BR vai ficar muito bom. Esse BR ele só vai... Eu só vou considerar ele pior na época que existe o Keld Red. O Keld Red é rápido demais, e aí o Card Advantage não importa de maneira nenhuma, e você consegue colocar essa pressão. Mas até esse momento... o BR é muito, muito melhor. Essa partida é muito icônica, porque é um top draw e tal, mas principalmente o Gonçalo Pinto meio que falha ali, e também pelo rolê de que ele nunca compra o quinto terreno, seja pra fazer o Siege Gang, que ia parar aquela Razoré pra sempre, seja pra fazer o próprio Glorybringer que tava na mão, né? Ele compra 2 Drop 5s em sequência, então por isso que esse jogo é tão legal, por isso que esse jogo é tão icônico assim.